Olá, trader, tudo bom? Fabrício Nicolau, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos aprender tudo sobre os ativos do mercado internacional. Vamos entender como funcionam os contratos derivativos, os CFDs, Contract for Difference. Vamos entender como operar vários ativos na mesma corretora. Eu posso operar, por exemplo, os índices mundiais, como o S&P 500, Dow Jones, o índice da Alemanha, o DAX, o HH50, que é o índice de Hong Kong. Posso operar também commodities, como milho, soja. Posso operar gás natural, petróleo. Então, tem vários ativos que nós podemos operar nesse mercado com contratos CFDs. Posso operar também várias ações de várias empresas mundiais, como Apple, Amazon, Netflix, Tesla. Posso operar também o mercado cripto, as principais criptomoedas como Bitcoin, Ethereum. Então, na aula de hoje, vamos entender as vantagens e desvantagens, como é e como funciona os contratos derivativos CFDs, Contract for Difference, tá ok? Mas antes, eu já peço para você, se inscreve aí no canal, deixa aquele baita joinha aí para mim e ative o sininho para não perder absolutamente nada de conteúdo que eu estou trazendo para você. E aproveita, já deixa nos comentários o que você está achando dessa série de conteúdos e também qual é o próximo assunto que você gostaria de ver. Qual que é a dúvida que você tem sobre esse mercado? Deixa aí nos comentários para mim, tá ok? E me ajuda bastante. Vamos para o vídeo, vamos entender como é e como funciona os contratos CFDs. Vamos então à nossa aula de hoje, os CFDs, ou Contrato por Diferença. Vamos para o vídeo. Pares de moedas, a gente pode estar operando os pares de moedas, por exemplo, Euro-USD, CAD-USD, AUD em relação ao euro, então é o dólar australiano em relação ao euro, né? O dólar em relação à moeda japonesa. Então essas operações ela envolve a compra de uma moeda, simultaneamente você vende a outra moeda. É como se fosse uma conversão, porém você negocia elas em pares, especulando que o valor da primeira moeda ela vai subir ou cair em relação à segunda moeda. E aí você pode comprar, ganhando nessa valorização, ou você pode vender, ganhando na desvalorização em relação a outra moeda. Então o CFD, Contract for Difference, ele pode ser operado em vários mercados. Então, por exemplo, eu tenho os índices mundiais, eu tenho os ETFs, eu tenho o mercado cripto, também ações de várias empresas. É um investimento, de exemplo, derivativo em relação a um ativo financeiro, cujo valor ele é derivado com outro ativo base de referência. Então você pode operar esse ativo sem tê-lo fisicamente. A ação desse ativo, você pode estar especulando apenas, ok? Vamos entender melhor esse ativo. O CFD, que é o Contract for Difference, como funciona? Ele é um contrato assinado entre a parte compradora e a outra parte vendedora. E neste contrato, os participantes se comprometem a pagar a diferença entre o preço do momento da abertura do contrato e o valor do seu fechamento. Então vamos lá, vamos entender melhor como que funciona esse contrato. Quais são as vantagens? Então, por exemplo, quando você opera no mercado internacional, você tem acesso a diversos mercados e também é muito acessível aos traders. Por exemplo, a alavancagem. Só que aqui na alavancagem tem que tomar muito cuidado, porque assim, ó, além de você estar operando 1 para 1, você tem vários níveis de alavancagem, inclusive o maior risco possível. Então tem que tomar muito cuidado quando se fala em alavancagem, para você não ser pego de surpresa, você entrar muito alavancado e acabar perdendo tudo ali no mercado. Eu vou explicar isso mais adiante, vamos entender passo a passo. As negociações, por exemplo, você pode estar negociando em ambos os sentidos. Então, por exemplo, você pode estar negociando na alta ou na baixa. É um mercado que ele funciona 24 horas. Então, o volume financeiro desse mercado, ele gira em torno de trilhões de dólares diariamente. Então, tem uma facilidade de investimento sem você ter o ativo. Muito fácil de você especular, operar nesse contrato Contract for Difference, o CFDs. Então você pode operar fracionado, eu posso estar operando com um lote cheio, ou também eu posso operar frações desse lote, ou seja, eu posso operar micro lotes, sendo mais acessível ainda você operar e com o menor risco possível, né? Operando com mais segurança, tá bom? Comissão desse mercado, tá? As taxas dele, eles têm taxas de spread zero, então é excelente porque tem muita liquidez. A taxa de spread, eu posso explicar em um outro vídeo só sobre spread, varia muito de acordo com o ativo. Então, por exemplo, quando o ativo é muito líquido, tem muito volume, tem muita liquidez, o spread é mais baixo ainda, tá ok? Então, assim,
eu tenho vários ativos que eu posso estar operando nesse mercado, os índices, os ETFs dos índices, cripto, né? Então, eu posso também, uma outra vantagem, eu posso fazer hedge. O que é o hedge? É proteger a minha posição. Se eu estou comprado em um ativo, eu posso estar fazendo proteção desse ativo. Então, por exemplo, eu comprei e para eu não correr o risco da volatilidade, da variação dele, eu posso vender. Eu acabo travando o meu preço, acabo me protegendo e deixo o ativo variar. O ativo pode subir a 1000% num dia. Se eu estou travado num hedge, eu não vou ganhar nem perder. Mas eu também me protejo de uma eventual volatilidade, tá ok? Então, essa é uma das vantagens que você pode estar operando na alta e na baixa, fazendo proteções de hedge, acesso a diversos mercados, com volume e liquidez diário altíssimo, tá ok? E também a facilidade de horário, ok? É 24 horas de acordo com a sua disponibilidade, tá bom? Vamos avançar aqui e entender melhor sobre por que eu escolhi esse tipo de operação também, mercado Forex, quais são as vantagens e quais as corretoras que eu utilizo. Eu preciso ter uma operação em uma corretora. Então, quando fala de CFD, Contrato for Difference, eu opero no mercado Forex. Eu vou explicar por que eu entrei nesse mercado, qual é a corretora que eu utilizo e como fazer boas escolhas, tá ok? Vamos entender agora os horários das sessões desses mercados. Vamos entender quais são as vantagens desses horários. Por que é um mercado 24 horas? Aonde que você deve operar? Quais são as sessões desses horários que funcionam nos melhores ativos e por que isso? Vamos lá. Então, por exemplo, eu tenho a sessão americana que o melhor horário funciona entre 10h30 às 17 horas. Por que isso? Inclusive, é o nosso horário brasileiro. Então, por exemplo, nesse horário está funcionando aqui a Bolsa de Nova York, a Nasdaq, está funcionando a Bolsa do Canadá, em Toronto, funcionando também em Chicago. Então, esses horários têm liquidez. Eu vou falar de spread daqui a pouco. Então, quanto mais liquidez tem no ativo, melhor de você operar, porque tem grana rolando, e o spread é mais barato de você negociar, tá? Então, nesse horário, eu tenho aqui a Bovespa, a nossa Bolsa Oficial Brasileira de São Paulo funcionando, tá? Então, das 10h30 que eu tenho até às 17 horas, eu tenho esse horário da sessão americana, né? E a nossa Bolsa Brasileira também. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho, por exemplo, das 10 horas, né? Das 10h30 aqui até às 17 horas, tá? 6 horas, né, que funciona a nossa Bolsa Brasileira aqui, ó. Então, aqui, ó, essa sessão é o melhor horário para você operar, tá? Agora ele está com uma alteração, porque a Bolsa de Nova York está abrindo 11h30, de acordo com o fuso horário, tá? Ok? Agora, por exemplo, das 18 horas até as 2 horas da manhã, eu tenho a sessão do Pacífico, né? Então, que funciona das 18 horas até as 2 horas da manhã, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o outro horário, aqui, ó, das 18 horas, tá ok? Até as 2 da manhã. Então, ó, nesse horário, eu tenho as bolsas abertas, que é a Bolsa de Sydney, da Austrália, eu tenho da Nova Zelândia, né? Eu tenho também, eu acabo pegando um pouquinho ali, depois das 9 horas, por exemplo, a sessão asiática, que é das 21 horas às 9 da noite até as 5 da manhã. Então, nesse horário, eu tenho outra bolsa aberta, tá? Aqui eu já tenho, por exemplo, a Bolsa de Singapura, tá? A Bolsa de Xangai, a Bolsa de Tóquio, eu tenho Hong Kong aberto, ok? Então, nesse horário das 9 horas da noite, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, das 9 da noite até as 5 da manhã, eu tenho, por exemplo, a sessão asiática, ok? Então, os ativos da sessão asiática, como China, como, por exemplo, Japão, vamos falar de Euro JPY, USD JPY. Então, nesse horário eu tenho liquidez, eu tenho grana rolando nesses ativos, ok? Então, aqui, pessoal, na seção do Oriente Médio, do Oriente Médio aqui, ó, eu tenho a bolsa desse Oriente funcionando a partir da 1 hora da manhã até as 9 horas da manhã, tá? Então, por exemplo, ele pega aqui, ó, esse horário eu acabo pegando um pouco de China, Japão, a seção asiática, né? E também pego até as 9 horas da manhã, eu pego as bolsas abertas aqui, por exemplo, como a Bolsa de Dubai, eu pego, por exemplo, acabo pegando um pouquinho aqui a Bolsa de Joanesburgo, tá?
Frankfurt, London, Zurique, Moscou, tá? Então eu acabo pegando essas bolsas abertas, que acaba também abrindo às 3 horas da manhã até 1 hora da tarde, aqui nosso horário brasileiro, que é a sessão europeia, tá ok? Então, por exemplo, ela vem ó, das 3 da manhã, né? Já avançando aqui da sessão do Oriente Médio até a sessão europeia, eu pego até as 13 da tarde. E aí, consequentemente, nesse horário acaba pegando a nossa sessão americana e também a Bolsa Oficial Brasileira Ibovespa. Então veja, pessoal, qual que é a vantagem de você operar mercado Forex também? Porque sempre vai ter uma bolsa aberta dando liquidez nesse mercado, que é 24 horas, ok? Então, os pares de moedas, os ativos que você for operar, sempre opere nesses horários, porque vai ter uma bolsa referente à sessão que está do horário vigente, estará aberta dando liquidez a esse ativo. E aí, consequentemente, o spread é mais baixo do ativo, você tem volume, você tem liquidez, grana rolando, e que te dá condição de operar nos melhores horários, tá ok? Daquele ativo, tá? Então é muito importante você entender bem essa seção de horários, ok? Vamos entender agora como funciona a spread. Agora que você sabe dos melhores horários e como operar em cada ativo respectivo, o melhor horário que tem liquidez, vamos entender o spread. O spread, ele é basicamente a diferença entre o preço de compra e o preço de venda referente ao ativo, tá? Então assim, ó, o bid é a melhor oferta de compra dos participantes naquele momento. Já o ask é a melhor oferta de venda dos participantes naquele momento, tá ok? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho aqui um ativo que é o US500, que é o S&P 500 da Bolsa Americana, tá? O valor de compra dele no bid, o melhor preço de compra, ele está saindo a 498 pontos, tá? Já no valor de venda, o ask, eu tenho saindo a diferença entre a parte compradora e a parte vendedora, eu tenho aqui saindo a 498,5, tá? Então a diferença, que é o spread, que é esta diferença aqui, tá? Ele está saindo a 0,5 pip, ok? Então, ou seja, o valor do spread ele pode variar de acordo com a volatilidade do ativo. Então, é muito importante que você sempre acompanhe os horários de cada sessão aberta, tá? Se tem menos liquidez no ativo, maior é o spread, mais caro fica operar naquele ativo. Se tem horário aberto, se tem liquidez naquele ativo, menor é o spread para você operar, tá ok? Então é muito importante você saber o melhor horário para cada sessão, para cada ativo que você for operar. Vamos entender agora sobre lotes, tá? Vamos avançar aqui, certo? Vamos falar de lotes agora. O lote é a quantidade de contratos que você está operando. Lembra, a vantagem de você operar lotes no mercado Forex é que você pode operar fracionado, reduzindo o seu custo mínimo ao máximo, tá ok? É muito parecido de se operar na Bolsa Brasileira, os lotes, porque você opera com contratos. O lote é a mesma coisa. Um lote é como se fosse um contrato, tá? Vamos entender isso. Se eu estou operando um lote, tá? Eu estou operando um contrato, como se fosse, né? Só que aí vai depender das alavancagens. E quanto maior for o lote, maior é a tua alavancagem, tá? Então eu posso operar uma fração de um lote. Eu posso operar 0,1 desse lote, que é um mini lote, tá? Eu também posso operar o mínimo de risco possível e é o que eu recomendo você operar isso também, tá? Você pode operar micro lotes, tá? Então, se você está começando nesse mercado, começa operando pequenininho, o mínimo possível de risco, que é o 0,01, tá ok? Então, é um micro lote que você vai operar, porque você está aprendendo, precisa iniciar, mas opera pequenininho, o mínimo de risco possível, tá ok? E até para você entender os melhores horários, a liquidez do ativo, como que funciona, tá? Para você poder pegar experiência, tempo de tela, é tudo nesse mercado, tá ok? Vamos avançar aqui. Numa outra aula, pessoal, eu vou estar explicando detalhadamente como que funciona a alavancagem, juntamente com o lote e na prática na plataforma. Hoje nessa aula a gente vai entender os CFDs, o contrato por diferença, tá? Então numa segunda aula eu vou falar sobre alavancagem, tá ok? Vamos entender agora os tipos de corretoras e como funciona isso. Vamos lá então, os tipos de corretoras
CFDs, que trabalham com contrato por diferença, contratos derivativos de opções também, como que funciona? Eu tenho um tipo operacional de corretora que ela trabalha na modalidade de STP ou ECN. É a mesma coisa, tá? Então, o Straight to Process, como funciona? Processos direto. Ou seja, é quando você executa, você está operando pelaquela corretora, você executa suas ordens, porém sem intervenção manual da corretora. Isso quer dizer o quê? Que a sua ordem ela vai diretamente para o mercado, ela é diretamente executada no mercado, tá? Ela não passa pela corretora. Muito diferente de corretoras que trabalham como DD, Dealing Desk, tá? Ou que tem mesa de operações, em resumo, tá? Ok? Então, ou seja, uma corretora que trabalha como Dealing Desk, ela atua como uma mesa de operações. Ou seja, quando o cliente abre a ordem, ela vai para a corretora, como market maker, a corretora assume a contraparte da negociação desse contrato, né? Desse trader que está negociando. Isso é um pouco ruim, pessoal, porque assim, dentro da mesa de operações, pode entrar em conflito com a operação do cliente. E o que pode acontecer nesse caso? Algumas corretoras, se você não opera em boas corretoras, você pode ter conflito nesse interesse e a própria corretora pode ganhar, inclusive, com as percas do cliente, tá? Ou do próprio trader. Eu não recomendo algumas corretoras nesse sentido, a não ser que você possa operar em boas corretoras, tá? Aí pode até operar, mas mesmo assim, entre todas elas, eu recomendaria você operar com a Straight to Process, que é o processos direto. Recomendo você trabalhar com processos direto. Inclusive, eu opero por uma corretora, vou mostrar mais adiante como que funciona isso, tá? Então, assim, ó, existe também corretoras híbridas, que ela fazem a gestão internamente. Então, ela tem processos diretos, como também ela tem o Dealing Desk, ou uma mesa de operação, tá? Então, as corretoras híbridas, elas visam oferecer aos traders uma combinação das duas vantagens. Então, dos modelos de processos diretos, de enviar a ordem direto para o mercado, ou fazer a contraparte para o cliente operando pela mesa, tá? Então, isso proporciona uma execução eficiente também e acesso a diversas fontes de liquidez, flexibilidade operacional. A melhor forma de você executar a sua ordem é quando a sua operação, a sua ordem vai direto para o mercado, tá? Então, lembra, sempre opere nos horários que tem liquidez, sempre opere se você está iniciando com o mínimo de risco possível, tá? E na modalidade de processos direto, onde a sua ordem vai direto para o mercado, tá? Vamos avançar aqui, vamos entender agora na prática como que funciona isso. Então, antes, vamos entender alguns cuidados que a gente tem que ter sobre os contratos CFDs, os Contract for Difference. Alguns cuidados aqui, pessoal. Por exemplo, né, como eu falei, a gente precisa ter cuidado com a alavancagem, tem que ter muita atenção com a alavancagem, né? Vale lembrar que você tem alavancagens de 1 para 3, tem outros tipos de alavancagem que você pode estar se posicionando, né, e aumentando mais o seu risco, ok? Então, assim, quando você opera os contratos derivativos, você tem as taxas de spread, você acaba pagando para entrar nesse mercado, e tem, às vezes, os spreads mais altos de acordo com a variação de cada ativo, volume financeiro, liquidez e tudo mais. E se eu for fazer posição, eu acabo pagando taxa de swap, ou seja, swap cambial. Varia de ativo, varia de corretora, né? Então, assim, ó, evite fazer operações rápidas de scalp, tá? Sempre procure fazer operações mais longas no mercado de Forex, né? Por quê? Fica mais barato. E daí, quanto mais você entra em operações curtas, mais você paga taxa, né? Paga spread. Então, às vezes, acaba não valendo a pena, tá? Assim, quando você tem spreads zeros, né? Dependendo da forma que você for operar, até vale a pena. Mas para iniciante, eu não recomendo, tá? Indicado para investidores agressivos com perfil arrojado, que tenha conhecimento técnico avançado sobre os mercados, ok? Então, assim, conhecer bem a tua gestão de risco, planejamento de trade. Como eu falei, os CFDs, eles são instrumentos complexos, apresenta um elevado risco de perda de dinheiro de negociação. Eles trazem um risco substancial devido ao efeito da alavancagem. Então, os traders, eles devem ter compreensão sólida sobre os mercados, como utilizar as estratégias, como gerir todo o teu risco e estar ciente das condições desse mercado, dos CFDs, tá ok?
Então é muito importante você entender isso de uma maneira profissional, de uma maneira séria, para entrar nesse mercado. Vamos entender agora os ativos que eu separei sobre os CFDs, tá? Vamos lá. Então aqui, ó, pessoal, os índices mundiais eu tenho nos ativos CFDs, por exemplo, eu tenho os índices da América, Ásia, Europa. Eu tenho aproximadamente 35 CFDs de índices mundiais. Eu posso operar commodities, eu tenho 21 CFDs de matéria-prima, né? Lembra que eu falei? Petróleo, ouro, soja, milho, né? Os metais. Eu tenho também, por exemplo, eu tenho o mercado cripto, praticamente de 8 a 10 CFDs de criptomoedas, né? Os principais ali. Eu tenho também estoque de ações, posso negociar, como falei, Amazon, Netflix, Tesla, Google, Meta, enfim. Tem várias ações de empresas mundiais que eu posso estar negociando nesses contratos derivativos CFDs, né? Eu tenho também fundos, são os ETFs, tá? Eu tenho fundos, ETFs, Exchange Trade Funds, tá? Aqui eu dou uma corriginha aqui. Então eu tenho mais de 200 contratos de CFDs, de ETFs que eu posso estar negociando, tá ok? Então é muito bom você aprender e negociar esses mercados, ele tem muita liquidez, tá? Vale muito a pena negociar eles. Vamos lá, só que assim, como falei, tenha conhecimento antes de entrar nesse mercado, tá? Vamos avançar aqui, vamos entender na plataforma como que funciona, como que a gente negocia nesses mercados aí, na plataforma do MetaTrader 4, por exemplo, né? Que nem eu falei para vocês aqui, ó, eu tenho a parte de exibir, procura aqui os ativos. Então aqui em ativos, pessoal, olha só, eu posso estar operando no mercado cripto, ó. No mercado cripto eu tenho Bitcoin Cash, eu tenho o próprio Bitcoin versus a moeda japonesa, Bitcoin frente ao dólar, eu tenho Ethereum frente à moeda japonesa, Ethereum frente ao dólar, né? Tem Litecoin também. Eu tenho também, por exemplo, os índices aqui, ó, pessoal, de ações de empresas, por exemplo, Apple, Amazon, tá? Google, Meta, IBM, enfim, muitas empresas mundiais, tá? Os CFDs, eu tenho aqui os índices, por exemplo, o S&P 500, o Dow Jones, eu tenho o Nikkei, Hong Kong, França, Europa, Espanha, Alemanha, tá? Então eu tenho bastante opções de negociações aqui e com liquidez, né? E lembre, sempre que a sua ordem não tem interferência de mesa de operações, ela simplesmente vai para o mercado. Então vale muito a pena negociar nesses mercados, principalmente para eu saber que é uma corretora muito boa, TTCM, da Traders Trust Capital. Tem um conceito de Swiss Made, são empresas de referência, se a gente pegar ali bancos grandes suíços, por exemplo, com esse termo de Swiss Made, né, empresas que têm uma estabilidade financeira tremenda, né? Se você pega aí Credit Suisse, enfim, são empresas muito boas, né, que dá liquidez para o mercado, né, ajuda bastante nesse mercado de operações, mercado financeiro, tá? Vamos lá, eu tenho o setor de energia, eu tenho, por exemplo, petróleo Brent, tá? Eu tenho também, aqui, ó, os metais, eu tenho, lembra, ó, petróleo, lembra de Petrobras, ok? Eu tenho também aqui, ó, os metais, por exemplo, como Shell, né, ouro, prata, palladium, enfim, para quem gosta de operar metais, eu gosto de operar ouro, gosto de operar petróleo, né, que tem muita liquidez, acho que vale muito a pena, né? E os pares de moedas aqui, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, eu posso configurar, eu tenho aqui do ladinho aqui, ó, a observação de mercado sobre esses ativos, né? Então aqui, por exemplo, no BID é o melhor preço de compra, no ESC é o melhor preço de venda. Eu tenho, por exemplo, aqui os índices, ó, o S&P 500, se eu for dar uma olhadinha agora, eu coloco aqui, tem o gráfico do S&P 500, ó. E aqui eu posso estar mudando entre gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos, M15, M30, em 1 hora, em 4 horas, tá? Então é bem prático operar na parte do MetaTrader 4, tá? Uma corretora tradicional, clássica e boa. E clássico nunca sai de moda, né? Então eu posso operar aqui, ó, por exemplo, eu posso fazer uma compra aqui, ó. Aqui em cima eu posso operar por microlotes, tá? Posso operar por um lote cheio também, posso colocar aqui um lote cheio, tá? E posso estar comprando esse mercado, ok? Então, por exemplo, posso operar aqui as criptomoedas, vamos pegar aqui o Bitcoin, pegar o Bitcoin aqui, ó, aí, por exemplo, posso colocar ele aqui no gráfico, né? E vou abrir aqui, por exemplo, aqui, ó, se eu der 2 cliques em cima aqui do ativo do Bitcoin, ele vai me dizer aqui uma ordem que eu posso estar fazendo. Então, eu posso selecionar o volume que eu quero operar,
coloco aqui o preço de perda máxima que eu aceito, o preço de lucro máximo, até onde ele pode chegar, ok? Posso colocar uma observação, minha entrada, alguma coisa nesse sentido, entradas hoje na data tal, horário tal, e posso clicar em comprar ou vender. Então, por exemplo, eu posso operar por aqui, né, clicando 2 vezes aqui no BTC USD, né, ou posso aqui nessa boleta rápida, aqui eu tenho o BUI, que é compra, e tenho o CEL, que é venda. Então, por exemplo, se eu vir aqui, quero negociar, por exemplo, 0,2 de volume, né, Bitcoin. Eu clico no BUI, se eu acredito que o preço vai subir, né? Aí eu vou estar compartilhando estratégias também para vocês. Se eu acredito que o preço vai subir, ó, ele já mostrou aqui a minha ordem, tá? Então já entrou aqui. Aqui embaixo já está mostrando a minha ordem já de operação, tá? Então mostra aqui, ó, eu já paguei um pouquinho de spread, né? Paguei um pouquinho de spread. Se eu for colocar aqui no 1 minuto, aqui, ó, já estou ganhando aqui, ó, 17 dólares, ó, 20 dólares. Um exemplo, né? Um scalp rápido, né? Se eu quiser fechar agora essa operação, eu posso vir aqui preencher manualmente o stop loss, o take profit, ou posso vir aqui em fechar, ó. Ó, já esticou, já voltou. Já tô perdendo, já, tá vendo? Se eu encerrar agora, eu fecho com prejuízo, né? Então, esse tipo de mercado, ele tem uma alavancagem muito alta, né? Por isso que é importante você operar, por enquanto, com segurança, operar com frações de microlotes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu for fechar a minha operação, né, eu vou fechar no prejuízo aqui, ó, mesmo, ó. Fechei. Perdi 50 dólares, ok? Eu já perdi uma graninha ali, né? Só nesse scalp, nessa operação. Acabei pagando... Nem pegou spread, na verdade. Eu achei que tinha pego spread e não pegou, tá? Então, vale muito a pena negociar no mercado Forex, né? Eu posso estar negociando também Amazon, por exemplo. Aqui, ó. Posso estar negociando ações. Posso negociar nesse tipo de mercado os pares de moedas. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho aqui GPB, eu tenho o EuroCAD, vamos colocar o EuroCAD aqui, ó. Eu tenho o EuroCAD, eu tenho o USDJPY, um ativo muito bom também, ó. Posso estar negociando os pares de moedas, tá? Então, assim, vale muito a pena negociar nesse mercado. Mas lembra que eu falei, primeiro de tudo, eu preciso escolher uma corretora. Eu preciso entender o que são os CFDs, como funciona, e também escolher boas corretoras. Eu opero pela TTCM, que vale muito a pena pelo fato de ser uma corretora regulamentada, pelo fato de ter boas recomendações, referências, os modelos de operacional dela, que é o STP, como eu falei para vocês, e também, se você quiser fazer abertura de conta, eu vou deixar um link aqui embaixo, né, aqui na descrição desse vídeo, para que você possa estar dando sequência à abertura de conta pela corretora. E já começar a negociar também, tá? Tem todo o suporte ali da corretora, né? Certo, pessoal? Vamos entender agora o passo a passo para você poder operar. Então, vamos lá, ó. Para você poder operar numa corretora de Forex, lembra? Você tem que escolher uma corretora de Forex, CFD, Contrato for Difference, escolher a plataforma de negociação, entender bem a plataforma, as ferramentas de leituras gráficas, os padrões. Também, terceiro ponto, escolher o ativo que você vai operar, entender a movimentação dele, a particularidade do ativo, os horários de funcionamentos, valores, lotes, taxas, alavancagem, tá? Então aqui vai um ponto que eu recomendo você operar pelo menos 2 ativos. Primeiro, fique bom em 2 a 3 ativos somente. Opere nos melhores horários que você tenha disponibilidade, ok? Conhecer a particularidade e a movimentação dele ajuda bastante a você ser mais assertivo, tá? E se você tem dúvidas sobre padrões gráficos, eu vou deixar uns vídeos aqui nos cards para você analisar sobre a leitura de candles, tá? Além disso, pessoal, você tem que ter uma boa gestão de risco, planejamento de trade, praticar no simulador no mínimo de 1 a 3 meses, tá? Esse é um tempo mínimo para que você possa entender bem sobre o que você está fazendo, tá? E aí, faça depósito na sua conta, sempre com gestão de risco. E, pessoal, não tenha pressa de operar em conta real, não tenha pressa, tá? Muita cautela, opere com segurança, opere com o mínimo possível, que é o 0.1 lote, microslotes, para você entender como que é a movimentação. Aos poucos você vai aumentando a alavancagem, vai aumentando a passada, sempre com prudência, tá? Muito importante você entender esses passos. Se você assistiu o vídeo até o final, você entendeu bem o que eu disse sobre os contratos CFDs, escolher boas corretoras, as formas de negociação, ok? Como operar com mais segurança. Então, pessoal, eu agradeço para que você me assistiu até o final desse vídeo. Gostou dessa aula? Eu já peço,
deixa aquele baita joinha aí pra mim, que me ajuda bastante e ajuda o YouTube a espalhar esse vídeo a mais pessoas. Não esquece também de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para não perder absolutamente nada de conteúdos que eu estou trazendo para vocês, tá bom? E deixa nos comentários qual é o próximo assunto, qual é a próxima dica, o que você achou dessa série de contratos CFDs, Contracts for Difference, como escolher boas corretoras, como que funciona esses contratos, as vantagens e desvantagens, ok? No segundo vídeo, a parte 2, eu vou gravar sobre os melhores horários, taxas, spread, alavancagem, eu vou trazer detalhadamente isso também, tá bom? Meu muito obrigado para você que me assistiu até o final desse vídeo e te vejo na próxima aula. Um grande abraço.